Primeira, questão 3, olha só essa aqui. Colisão 2021/2, segunda aplicação Enem 2021. Foi realizada uma perícia técnica de um acidente de trânsito em que um carro colidiu com uma van em um cruzamento a 90 graus. Aqui tem um desenho, ó. Cruzamento faz 90 graus. Aqui, ó. 90 graus, tá vendo? Como esquematizado na figura. A van tem massa 2 vezes maior que o carro. Isso aqui vai ser extremamente importante. Depois da colisão, ou seja, logo após a colisão, aqui vai ser depois mesmo que ele disse, mas o que vai interessar a gente no cálculo é logo após. Os dois veículos permaneceram grudados. Isso a gente já viu, provavelmente em aula do Enem, mas se não em outras aulas de dinâmica. Quando, após a colisão, os corpos permanecem grudados, significa que é um choque inelástico, ou como alguns autores dizem, perfeitamente inelástico. Depende do autor aí, né? Que eu já discuti isso também em outras questões, a nomenclatura pode mudar. Mas, de qualquer maneira, significou o coeficiente de restituição é 0, tá? Ou seja, é como se os dois corpos se transformassem em um único corpo. Eles continuam andando com a mesma velocidade, na mesma direção e sentido após a colisão. E deslocaram-se a um ângulo de 45 graus. Isso aqui vai ser fundamental também, que é 90 antes, 45 depois, que está no desenho aqui. Com a direção de suas velocidades iniciais. Um ângulo de 45 com a direção de suas iniciais. As velocidades iniciais aqui estão aqui e aqui, ó. E ele sai bem no meio aqui, 45. Um radar mediu o módulo da velocidade da van imediatamente antes da colisão, encontrando 40 km por hora. Fica, ai meu Deus, eu tenho que converter. Calma, você não vai ter nem que converter a unidade aqui. Aí entra um certo conhecimento, prática com análise dimensional, que tem aulas, não para o Enem, porque o Enem, aí só caiu isso uma questão até hoje no digital, se não me engano, uma ou duas. Mas tem análise dimensional. Essas são as aulas que eu acho que vale muito a pena mesmo você assistir de outros vestibulares aí, porque ajuda nessas questões do Enem. Posso converter? Preciso converter? Vamos ver. Qual o valor do módulo da velocidade do carro? Ele quer a resposta em km por hora, imediatamente antes da colisão. Tá? Então ele sabe que a van antes da colisão estava a 40 km por hora, que a van tem 2 vezes a mais do carro e após a colisão eles saíram grudados a 45 graus. Vamos lembrar aqui do seguinte. Primeiro vamos lembrar de quantidade de movimento. Quantidade de movimento. A quantidade de movimento, é muito importante notar que ela é uma grandeza vetorial, ou seja, ela só é definida completamente quando você dá também a direção e sentido. E são relevantes a direção e sentido. É igual a massa de um corpo vezes a velocidade do corpo do sistema. Sendo que a velocidade é vetorial. Como a velocidade é a única grandeza vetorial aqui do lado direito da equação, e a quantidade de movimento é a única grandeza vetorial do lado esquerdo, significa que elas andam de mãos dadas. Para onde o V aponta, o Q aponta, e vice-versa. A natureza vetorial da quantidade de movimento vem da velocidade. Tá? Porque ela é a massa vezes a velocidade. Então eu posso afirmar que se a velocidade da van era vertical para cima, que a quantidade de movimento da van era o quê? Vertical, antes do choque, era vertical para cima. Mesmo o comprimento, que o comprimento de um vetor está diretamente relacionado com o quê? Com a intensidade dele, com o valor numérico ali. Quanto maior o valor, mais comprido teria que ser o vetor para representar de forma correta. Então o comprimento do vetor tem a ver com a intensidade. Tá? Já a direção e o sentido, com a direção e sentido mesmo do movimento. Então, se a velocidade da van era vertical para cima antes do choque, a velocidade a quantidade de movimento da van segue a velocidade, então também era vertical para cima. Só o comprimento que eu não sei. Tá? Mesmo que seja 40 km por hora, a quantidade de movimento tem que multiplicar pela massa. Então o vetor, naturalmente, é um pouco maior a quantidade de movimento. Já a quantidade de movimento do carro, se a velocidade dele era horizontal para a direita, a quantidade de movimento do carro, ele fala carro? Vou falar automóvel, carro.
é horizontal para a direita. De novo, o comprimento eu não sei ainda dizer direito, pois eu pus meio que aleatório aqui. Só que eu sei que depois da colisão, ele está em 45, e aí vai entrar uma coisa muito importante, que se chama sistema isolado. Na verdade, a consequência do sistema ser isolado é fantástica para te ajudar em questões de colisão. Porque colisão, eu não lembro de exercício que colisão não era um sistema isolado. Porque o sistema isolado, o que é um sistema isolado? Sistema no qual as forças externas, a resultante das forças externas é nula ou desprezível. Vou colocar desprezível porque tem muitas questões que ela é desprezível. Granada que explode, você tem ali a força peso externa, mas é tão rápido que você despreza. Então, sistema no qual a resultante das forças externas é nula ou desprezível. Normalmente, explosão e colisão, como acontece uma fração de segundo, mesmo que tenham forças ali externas eu falo assim, que não tem a ver com o choque em si, entre os corpos, numa colisão, por exemplo, você acaba com o sistema isolado. Tá? E qual é a consequência que salva aí você no sistema isolado? A consequência do sistema ser isolado é que a quantidade de movimento, ou também conhecido como momento linear, tá? Você vai ver algumas questões, a qualquer momento se conserva. Significa que a quantidade de movimento do sistema logo antes da colisão, logo antes, eu falo assim, um microsegundo antes ali, tem que ser, porque depois começa a agir mesmo forças externas, atrito e tudo mais. Mas a quantidade de movimento logo antes da colisão tem que ser igual à quantidade de movimento, a soma das quantidades de movimentos, a somatória, né, a resultante das quantidades de movimentos do sistema antes tem que ser igual à resultante depois. E a questão me deu a resultante depois. Além de eu saber que esses aqui formam 90 graus entre si, que são as quantidades de movimentos antes, eu sei que a resultante depois faz 45 graus. Não sei o tamanho exato, mas sei que faz 45 graus aqui. Porque, de novo, a quantidade de movimento aponta na mesma direção e sentido que a velocidade. Se a velocidade faz 45 graus, a quantidade de movimento também faz. Essa quantidade de movimento aqui eu vou chamá-la de VC, van-carro. Por quê? Porque a van e o carro grudaram. Então eu posso considerar como se fosse um único corpo agora, se movendo juntos. Os dois se movendo juntos. Tá? Então é van-carro, quantidade de movimento do sistema van-carro. Então, agora, respira e lembra de geometria plana. Eu já disse em várias aulas. Quando a colisão é unidimensional, ela é tudo na horizontal, eles batem e voltam, é na vertical, quica e volta no chão, ou na diagonal, mas quando é só uma direção, só dois sentidos, esquerda e direita, assim para baixo, você resolve algébrico. Escolhe um sentido como positivo, o outro é negativo e manda brasa que dá tudo certo. Quando não acontece, como é esse caso em que as coisas acontecem em duas dimensões, é num plano, né? Tem um carro assim, outro, a van assim, o carro assim, a van assim está perpendicular, eles não estão numa única direção, tem duas direções aí, depois tem uma terceira que é a resultante, então tudo acontece bidimensionalmente, você vai ter que ir para a geometria plana, gente. Não vejo escapatória para isso. Alguém pode talvez achar uma questão aí que dá para fazer sem, mas eu não vejo. Tá? Posso ter esquecido de alguma, mas normalmente eu arrisco dizer que praticamente que sempre você vai ter que jogar aí com a geometria plana. Não tem escapatória. Não vejo escapatória. Então agora pensa comigo em geometria plana. Esse vetor, que é a resultante após o choque, tem que ser igual à resultante antes do choque, ou seja, a soma desses dois aqui. O que eu quero dizer é que esse vetor ele tem que ter a mesma intensidade, direção e sentido que a soma vetorial dos vetores antes do choque. Eu posso escrever essa equação, que o QVC é uma representação da soma vetorial. Por quê? A resultante dessas duas vai dar um vetor que eu não desenhei aqui, que seria QV mais QC. Mas ele, como é um sistema isolado, a resultante antes tem que ser igual à resultante depois. Então a soma desses dois tem que ser a resultante depois, que eu sei que é para cá. Isso aqui que mata a questão. Agora pensa comigo em vetores. Se ele é a soma desses dois,
significa que esse aqui pode ser tratado como as componentes dele. Ou melhor, para quem estudou aí a parte vetorial, que é muito importante, sabe que se você tem dois vetores e quer representar a soma deles, uma forma é você colocar ele, eu falo que é fila de elefantinho, né? Já ensinei isso em aula que aparece vetores. Você faz a fila do elefantinho, você coloca o QV aqui. Como eu estou mexendo com translação, eu tenho autorização para pegar os vetores e colocar em qualquer lugar do papel que eu quiser, da tela aqui no caso, que eu quiser, contanto que eu mantenha a direção, o sentido e o comprimento. Então, eu vou colocar o QC aqui. Observe que eu mantive aí, digamos que eu mantive o comprimento, tá? Não medi exatamente. Mas para a direita e horizontal. E para você achar a soma deles, você pega um elefante do contra, que fecha a fila andando no sentido contrário. Diga que aqui é a tromba, aqui é o rabinho. Ó. Tromba com rabinhos vão andando. E aí o do contra, ele é a resultante, ele é a somatória deles. Ele fecha no sentido contrário. QVC. Tá certo? Aqui. QVC. Agora, o que é mais interessante? Eu sei, a questão me deu aqui, ó. Eu posso representar esses três vetores dessa forma aqui. Porque eu sei que QVC é uma representação igualzinha à soma da resultante QV mais QC. Porque a resultante deles antes é igual à resultante que acontece depois da colisão. Então, ele representa a soma desses dois, vetorialmente falando. Então, eu posso desenhar assim. Ou assim, pode pensar tanto desse jeito quanto desse jeito chegar na mesma conclusão. Mas eu acho que aqui fica melhor, porque aqui você fecha um triângulo. Então, acostume-se a pensar que a resultante da soma vetorial de dois vetores, ou até mais, podia ter três vetores, você coloca eles, mantendo direção e sentido, numa fila de elefantinhos, e o que fecha a fila pegando o rabinho, prendendo com o rabinho do último da fila, e a trombinha aqui de cabeça com cabeça com o que está na frente da fila, esse elefante do contra, ele é a soma de todos da fila, vetorialmente falando. Gravou? Entendeu? Pratique, tá? Então, qual é a grande sacada? Eu sei, foi dado nessa questão que esse ângulo, se eu pegar aqui e fazer horizontal, ó, que esse ângulo é 45. E esse aqui também, que é a velocidade, né, o que acaba sendo a mesma direção do QVC. Aqui esse QC fica parecendo que é o QVC. Deixa eu escrever ele mais para o meio aqui. Ele é também o quê? 45. Geometria plana, hein? Esquece um pouco física. Você está vendo um triângulo retângulo aqui? Aqui é 90, que é 45. Então, quanto que é esse ângulo aqui? Tem que ser. A soma não tem que dar 180 graus? É um triângulo. Esquece que é física. Geometria plana por um instante aqui. 45. Ah, esse triângulo é um triângulo retângulo especial. Se os ângulos aqui da base são iguais, ele é um triângulo isósceles. Significa que o comprimento de QV é igual ao comprimento de QC. Comprimento de vetor, eu já disse várias vezes nessa questão, em diversas aulas, que ele representa a intensidade, o módulo daquele vetor. Então, eu acabei de demonstrar, acabei de descobrir, provar aqui, que o módulo de QV, então eu vou pôr sem o vetor aqui, ó, eu podia ou escrever assim, mas como dá muito trabalho, ocupa muito espaço, eu já vi vários autores fazerem assim, acho que fica mais legal. Só põe a seta, está pensando, imagine que quando eu coloco só, eu estou pensando só uma parte escalar, não estou querendo saber direção e sentido da quantidade de movimento. Então, por quê? O comprimento que é igual, a direção e sentido não. Então não é que o vetor são iguais, os vetores não são iguais, os seus módulos são iguais, por isso que eu não pus a flechinha. Então, em módulo, o QV é igual ao QC. E pela definição de quantidade de movimento, se eu pegar o módulo, basta eu tirar os vetores. Então, é M da van vezes o V da van, sem módulo, sem flechinha, ó, é igual ao M do carro vezes o V do carro. O M da van, eu não sei, mas é o dobro do carro. Então, eu vou falar que o do carro é Mzinho e o da van é 2Mzinho para poder trabalhar. Deixa eu fazer uma coisa aqui para ficar melhor. O espaço ficar mais organizado. Aí agora eu venho para cá. Assim. Tirar um pouco essa serra para não parecer que isso tem a ver com aquilo. Aí o M da van eu vou chamar de 2Mzinho, não sei quanto é, mas é o dobro do carro, então eu vou chamar do carro Mzinho a 2Mzinho. O V da van, 40. Professor, aqui, então por que eu não preciso converter para metros por segundo? Já que a massa, eu nem sei se eu estou usando em quilogramas, né? Você realmente não sabe, você sabe que é o dobro, pode ser o dobro. Se é o dobro em quilogramas, é o dobro em gramas.
mas eu estou usando como se fosse a mesma unidade de medida, senão não daria o dobro. Então esse M e o Mzinho do outro lado estão na mesma unidade de medida, qualquer que seja ela. Observe que eu tenho aqui algo em alguma unidade de medida de massa. A massa aqui vai ter alguma unidade de medida de massa igual a da van. A velocidade aqui está em km por hora, então naturalmente se eles são iguais, se essa expressão tem que ser igual a essa, esse resultado aqui vai dar na mesma unidade de medida desse. Você pode fazer operações para saber a unidade de medida resultante, basta pegar as unidades de medidas aqui, ó, eu chuto aqui quilograma, vai cortar, corta, que nem variável. Assista às aulas de análise dimensional de física, capítulo 1, tá? Você trabalha com a análise para saber a unidade de medida da resposta, ou se você vai poder colocar na mesma unidade dos dois lados, porque tem equações que não dá. Equações de Clapeyron, por exemplo, a de gases ideais, né, a equação dos gases ideais, a temperatura tem que ser em Kelvin. Justamente porque na hora de converter Kelvin para outras unidades, não é multiplicação, é subtração, soma, enfim. Então não há proporcionalidade. Mas nesse caso pode estar mantendo as unidades dos dois lados iguais. Então, 2m vezes 40, aqui a massa do carro, eu vou colocar simplesmente m, porque é a metade da van, e vou deixar v do carro aqui. Isso aqui já vai me dar a velocidade do carro, o módulo dela, e vai dar na mesma unidade de medida que eu colocar aqui. Se eu colocar aqui em metros por segundo, aqui vai sair em metros por segundo. Tá? Observe que, então, essa é a análise dimensional que tinha que fazer. Corta o m, que é o mesmo m, que é a van é o dobro, né, desse valor. E fica 2 vezes 40, que é 80. 80 o quê? Quilômetros por hora. Então, o carro, para ter dado uma quantidade de movimento igual à da van, já que ele tem metade da massa, ele tinha que ter o dobro da velocidade, porque é m vezes v. Né? Então, o gabarito fica assim, a letra E de elefante.